TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, o programa semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras, ao meio-dia, pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim e também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E você tem todas essas opções para participar do nosso programa e eu quero te convidar, inclusive, para você curtir, para você compartilhar aquelas ações que são típicas desses canais de multiplataformas que nós utilizamos hoje para transmitir o nosso conteúdo. E o programa Conversas Bíblicas é um momento em que nós tratamos de assuntos doutrinários, de uma maneira aqui numa conversa menos formal e que tem tido uma repercussão maravilhosa. Os irmãos têm trazido, têm compartilhado, têm interagido conosco e falado muito sobre isso, sobre a importância do alcance, do conhecimento que tem alcançado, que tem recebido através das transmissões do programa Conversas Bíblicas. E nós estamos começando mais um novo tema, e o tema que nós vamos abordar a partir de hoje é a revelação. E para abordar esse tema, nós temos conosco como convidado hoje o pastor Antônio Carlos de Oliveira. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Conversas Bíblicas. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor a todos os irmãos que participam conosco deste programa. Muito bem, então vamos logo direto ao ponto. Nós vamos ler o texto, que é o texto base para esta edição do Conversas Bíblicas e que se encontra no Salmo 36, verso 9. No livro de Salmos 36, verso 9, que diz assim: porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Pastor Antônio Carlos, como introdução a essa abordagem, quando a gente fala sobre a revelação, nós sabemos que a revelação é uma das características do dom de ciência. Já tivemos conversas bíblicas sobre dons espirituais e uma das maneiras do Senhor, através do seu Espírito, se revelar é através da revelação ali no dom de ciência. Mas essa nossa abordagem ela é um pouco mais ampla, né? Como é que nós vamos então enxergar esse tema, a revelação, nessa nossa edição do programa Conversas Bíblicas? Perfeitamente. Realmente, nessa conversa nossa, a revelação não se refere a dom, mas se refere ao projeto de Deus para a salvação do homem. Vamos dizer assim, como que se chega ao conhecimento desse projeto para a eternidade do homem? Pela revelação. Não pela revelação dom, mas pela revelação no sentido global. É algo, se nós formos para a raiz da palavra revelação, sim. E eu me lembro que o meu pai, ele foi laboratorista de fotografia, né? E, aliás, ele tinha e eu tenho todo um carinho por essa arte da fotografia. E ele sempre dizia isso, da beleza de você ver um papel que é colocado num produto químico, né? Num líquido químico, e uma imagem aparece, surge naquele papel. E ele sempre fazia essa comparação da revelação. Quer dizer, é algo que existe, está oculto e se revela, aparece, se faz ser percebido. Nós podemos entender então dessa maneira? Podemos entender dessa maneira, eu acho que é perfeita a comparação, mas nós vamos citar mais exemplos. Que coisa exatamente boa. Com relação à revelação. Como é que a revelação aparece? Como que você toma ciência desse projeto eterno de Deus? Já adiantando que não se toma ciência pelos meios racionais. É preciso uma intervenção de Deus. Amém. Olha só, você que está aí, que está nos assistindo, participando conosco do programa Conversas Bíblicas, é importante você ter essa informação, esse conhecimento, inclusive para compartilhar com pessoas conhecidas, enfim. E até, se talvez você não tenha uma experiência ainda de salvação, você passar a buscar dessa maneira que vai ser colocada. Mas, pastor Antônio Carlos, quando nós vemos o projeto de Deus, eu creio que a gente pode separá-lo em duas ênfases, né? Ou podemos dizer dois projetos simultâneos. Sim.
de Deus para a vida do homem. Quais são esses projetos? Exatamente. Na verdade, nós chamamos de dois universos. Vamos dizer, a nossa habitação é nesse planeta e nesse universo onde estamos, que é a criação de Deus. Deus que criou tudo isso. Mas existe o outro universo onde é a morada de Deus. Então nós chamamos esses dois universos de universo da obra criadora, que envolve a Terra, planeta Terra, o Sol, a Lua, os outros planetas, enfim, o universo todo. E o homem que habita no planeta Terra. Então, toda a criação é chamada de universo da obra criadora. Já o universo da obra redentora é a eternidade de Deus, que está em outra dimensão que não é a nossa. E nós podemos também falar de algumas características desses universos, desses dois universos, para poder aproximar um entendimento disso. Então, o universo criador, toda a criação de Deus, algumas características. Tudo neste universo é limitado. Tudo tem início e tem fim. Não existe nada perene. Neste universo também, tudo funciona por medidas. Ele é mensurável. Ele tem medidas. Ele tem limites. Tem limites e tem medidas. Quais são as medidas do nosso universo? Na verdade, o universo é tão grande, mas são 3 medidas. Depois eu falo a quarta. São 3 medidas. Que quando a gente fala para criança, a gente até brinca um pouquinho, né? A gente fala comprimento, ajuda a fixar, né? Fixar. Largura e altura. Claro, se o objeto é irregular, ele vai ser um componente dessas medidas. Por exemplo, uma esfera. Mas vai ser um componente dessas medidas. Então, tudo existe dentro dessas 3 medidas. Existe ainda a quarta medida, que é uma das grandes características do universo criador, que é o tempo. Como que nós podemos falar do tempo como medida? Eu vou dar um exemplo bem simples. Claro que é muito mais do que eu vou dizer. No nosso universo, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Por exemplo, se eu quiser colocar esta mesa onde estamos, neste lugar, e quiser colocar ao mesmo tempo esta estante, eu não tenho como colocar. No mesmo tempo, não. A não ser que entre a medida tempo. Isso. Se entrar a medida tempo, por isso que é uma medida. Então vamos dizer, eu estou sentado neste lugar. Eu não posso colocar outro neste lugar. Então, daqui a 5 minutos eu saio, o outro entra. Então entrou a medida tempo. Se tornou possível. Outra forma de entender a medida tempo é num calendário. Você vai pegando o calendário, você vai ver o que você fez ontem, o que você fez antes de ontem. Não é? Se tiver gravado, você pode ver as imagens disso, passando dia a dia. Então essa é a medida tempo, que é uma característica fundamental do universo criador, porque o tempo, ele marca também a medida das nossas vidas. Sem dúvida. Então, o que é o tempo? Como se mede o tempo? Um dia se mede por uma rotação do planeta, né? Um dia. E daí se deriva as outras medidas. E o homem, quando transgrediu contra Deus, foi lançado exatamente no planeta que existe tempo. Na eternidade de Deus não existe tempo. Então aqui nós somos limitados pelo tempo. Nós exercemos a nossa vida durante um período. Nós contamos a nossa história de geração a geração. Então o Salmo 90, que é o único de Moisés, né? Que viveu 120 anos e falou que nós voamos, não é? Tudo passa rapidamente e nós voamos. E ele disse que Senhor, tu tens sido o nosso Deus de geração em geração, porque o homem passa. Então a história dele, ele é transmitida a outra geração porque ele tem um tempo
o tempo limita a vida dele. Isso. Então, na verdade, a nossa vida não é vida plena, a nossa vida está relacionada com o tempo. Então, quando alguém nasce, ele começa a contar o seu tempo para a morte. É uma maneira de se enxergar, mas absolutamente coerente, verdadeira. Não é verdade? É. Parabéns por mais um ano de vida. Na verdade, devia ser parabéns por menos um ano de vida, né? Aliás, eu tenho um tio que quando ele tinha aí 75 anos, mais ou menos, que ele fez 75 anos, nós perguntamos para ele assim, tio, o senhor tem quantos anos? Ele disse, mais uns 8, 9. É o que a expectativa de vida. É uma né? maneira de se É a enxergar. expectativa. Mas na presença do Senhor, nós podemos dizer, né? Louvado seja o Não nome é do isso? Senhor. Na presença do Senhor, o Senhor é que nos dá a vida. Então, o tempo é uma característica. E tem um derivado do tempo, que é chamado velocidade. O que é velocidade? Se eu medir o tempo que eu levo para caminhar daqui até aqui, isso é velocidade. Ou seja, a velocidade é o tempo que se leva para realizar um percurso. Perfeito. Por que nós estamos falando entramos com o assunto velocidade? Porque nós pretendemos falar da luz. A luz, ela chega até nós, ela não é de certa maneira palpável, né? Ela chega até nós em velocidade, que é a função do tempo também, mas chega em velocidade, não é? Depois nós vamos falar sobre essas medidas de luz, mas a velocidade da luz é astronômica. Eu gostaria de fazer algumas comparações, porque é importante para os irmãos que estão acompanhando entenderem como que essa luz tem uma velocidade tão grande, porque vai ser um componente da nossa palavra aqui. Uhum. Então, vamos falar de uma velocidade muito coerente com o nosso planeta. A luz não é compatível, a velocidade da luz, não é compatível com o nosso planeta. Mas nós vamos falar isso melhor. Velocidade do som. A velocidade do som é 1.224 km por hora. A velocidade de um avião internacional, aproximadamente 800 km. Então, a velocidade do som é mais 50% acima, uma velocidade bem grande, não é? Agora, se você quiser saber a velocidade de um carro, é mais ou menos 100 km, todo mundo sabe. Isso. Não é? A velocidade de uma bicicleta, 20 km por hora. E a pé, 10 km. Só para ter uma ideia da comparação. Essas velocidades que falamos são todas compatíveis com o nosso planeta. Agora, a velocidade da luz, qual é a incompatibilidade que ela tem com o nosso planeta? Que ela é difícil de medir. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. Então, segundo, um segundo. 300 mil quilômetros. O que é isso? Não dá para saber o que é isso. Dá para você, em um segundo, dar em torno aí de 7 voltas ao mundo. Ou seja, você sai e já chega. Você nem bem saiu, já chegou. É uma velocidade muito grande, não é? Se você quiser fazer a mesma coisa na velocidade do som, que é grande, você vai levar cerca de quase 2 dias sem parar. Sem comer, sem beber, sem parar. Não é? Então, a velocidade da luz é muito grande. Vamos entrar então, nós fizemos aqui... Porque essa abordagem que você fez ainda foi da obra criadora, Nós estamos na obra criadora. Nós estamos na engenharia ainda, nós estamos fazendo conta, números e tudo mais. Nós estamos aqui no nosso planeta. Isso. Nós estamos aqui no nosso planeta. Toda essa conta é feita aqui. Então, exatamente no nosso planeta Terra, essas velocidades, até a velocidade da luz, considera-se que são velocidades compatíveis, que se pode medir no nosso planeta. Então, a velocidade da luz, ela é compatível com as medidas astronômicas do universo. Então, para fazer uma comparação, velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade do som, 340 metros
por segundo. Se eu colocar na mesma... Nós estamos fazendo assim mais ou menos litro com quilo, né? Uhum. Vamos botar na mesma unidade, né? Uhum. Então, enquanto em 1 segundo a luz anda 340, aí não vai dar desse jeito. 340 metros. Uhum. 340 metros em 1 segundo, andou 340 metros. É grande, né? É um quarteirão, né? Uhum. Mais do que um quarteirão, né? Em 1 segundo. Mas a velocidade da luz... Enquanto o som é 340 metros em 1 segundo, que você ia dizendo, a velocidade da luz ela é muito maior. 300 milhões de de quilômetros. quilômetros por segundo. Não, de metros. De metros por segundo. 300 quilômetros de metro, mesma unidade, né? Uhum, isso. 340 milhões. É um negócio muito grande. Para se fazer outra comparação, do Sol à Terra, nós temos 150 milhões de quilômetros. Na velocidade da luz, a luz chega em 8 minutos. 8 minutos ela chega. Começa a nascer o Sol, com 8 minutos a luz. Então, se você olhar para o Sol agora, na verdade, aquela luz, ela saiu de lá 8 minutos antes. 8 minutos, a imagem se formou, né? Aí é mais complexo. Vamos facilitar para o pessoal. Então, ela chega em 8. E se fosse na velocidade, se essa luz viesse na velocidade do som, vou deixar um pouquinho aqui para os irmãos fazerem umas continhas aí. Mas não vai chegar, não. 14 anos sem parar. Dia e noite sem parar. 24 horas por dia, sem parar, sem comer, sem beber. Quer dizer, ou comendo e bebendo dentro desse tempo, né? Dentro desse tempo. Dentro desse tempo. Então, é realmente uma velocidade astronômica. O nosso sistema solar, quer dizer, envolve todos os planetas. É uma coisa muito grande. Tem 10 bilhões de quilômetros. Desculpe aqui, os irmãos estão entrando aqui. Tem gente que não gosta de número. Mas, para ter eternidade, não vai precisar. Depois a gente apaga tudo. Vamos ficar só com Jesus no final. Tá? Então, na velocidade da luz, se levaria 10 horas. Olha, observa, a velocidade da luz está começando a aparecer, né? No nosso planeta ela não aparece. Agora, em medidas astronômicas, ela começa a aparecer. Então, quase 1000 anos na velocidade da luz, se fosse fazer esse percurso, que na velocidade do som, digo, que na velocidade da luz se levaria 10 horas. 10 horas. Agora, vou complicar um pouquinho. Se quiser andar na nossa galáxia toda, viajar na nossa galáxia toda, 120 anos na velocidade da luz. Então, não tem nem como fazer essa medida na velocidade do som. Do som. Quanto maior a dimensão, é o que você falou, né? A luz, na verdade, é uma medida que não está compatível. Para você conseguir medir a luz, teria que trabalhar em dimensões astronômicas. Isso é só para se entender como é grande essa velocidade da luz. Bom, então, para concluir essa parte do universo criador e universo... Nós não falamos do universo redentor. Vai ficar para o próximo bloco. Vai ficar para o próximo bloco. Tá bom. Mas conclua essa parte do universo criador. Bom, então, o universo criador, ele tem limites, tem início e tem fim, tudo funciona dentro de medidas e tudo dentro de limitações. Tudo dentro de limitações. Vamos dizer assim, o universo criador é onde nós temos nossos limites, não só de medidas, mas limites até pessoais, não é? Tudo tem um fim e é onde o homem exerce a sua vida, num determinado período de tempo. Por isso, ressaltamos que o tempo é uma grande característica do universo criador. Fechando esse bloco aqui, o tempo no universo criador, onde nós estamos, ele está relacionado, aliás, a vida está relacionada com o tempo. O tempo influencia a vida. Ou,
melhor falando, a vida está relacionada com o tempo. E a luz relacionada com velocidade. Acho que podemos fechar. Fechamos mas aqui. Depois a gente volta. Isso mesmo. Depois nós voltamos para melhorar isso que nós falamos. Então, no universo criador, a vida é relacionada com o tempo, a luz é relacionada com velocidade. Maravilha. Não é pleno. Apesar de ser muito grande a velocidade da luz, ela não é plena ainda. Ela vai aparecer em medidas astronômicas, como nós comentamos aqui, né? Olha só, eu quero dizer uma coisa para você. Nesse nosso primeiro programa, nessa primeira edição desse tema do programa Conversas Bíblicas, o pastor Antônio Castro aqui, você viu a abordagem, o se tratar aqui de alguns assuntos de medidas, de luz, de tempo. Talvez você esteja pensando assim, mas tá, e isso vai chegar onde, né? Onde é que nós vamos chegar com isso? De qualquer maneira, o nosso objetivo aqui é falar da palavra, falar da doutrina. Você vai entender no próximo programa. Você não pode perder, senão você vai ficar voando, vai ficar só em tempo, velocidade, dimensões, medidas, altura, comprimento, profundidade. No próximo programa você vai entender por que nós estamos abordando isso aqui quando nós entrarmos no universo redentor. Reflita sobre isso, sobre o que foi trazido aqui, reflita sobre esses números, sobre essas medidas, sobre essas dimensões, algumas delas, como o pastor colocou, astronômicas. Reflita sobre a vida, reflita sobre o tempo da vida e no próximo programa nós vamos então entrar naquilo que é o profético, aquilo que é o projeto de Deus, a dimensão eterna. Pastor Antônio Carlos, obrigado pela sua participação. No próximo programa nos encontramos mais uma vez. Amém. Agradeço também. Feliz em estar participando aqui dessas conversas bíblicas. Muito bem, aguardo você na próxima quinta-feira ao meio-dia aqui no programa Conversas Bíblicas. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.